O que aconteceu no Brasil foi inacreditável, porque eu fui a prova viva da perseguição que acontece aos próprios brasileiros. Portanto, se até um cidadão europeu sente na pele uma perseguição política, um interrogatório de cariz político, de crime de opinião, quanto mais os próprios brasileiros. E é isso é que deixou tanta gente de boca aberta e teve uma repercussão internacional muito grande. Eu tive entrevistas para a Espanha, para a Itália, para o Japão, porque eles não queriam acreditar. Um cidadão português interrogado por questões políticas. Mas o Brasil isso está mesmo assim mal. E mesmo muitas pessoas que falavam comigo diziam assim, afinal aquilo está mesmo mal. Afinal tu não exageravas. Ou seja, foi um episódio que funcionou muito contra eles, porque fez com que a comunidade internacional percebesse realmente que algo de muito grave ali se passa, onde até um cidadão europeu sofre na pele essa perseguição. E depois eles deram, além desse tiro no pé, porque a ideia era, havia três cenários na mesa, eu já falei com muitas pessoas, era, ou impedirem-me de fazer a reportagem na Paulista, para eu não levar essas informações para a Europa. Porquê? Porque, por exemplo, em Portugal não passou em nenhuma televisão, é como se não tivesse existido, portanto, e o governo português está muito ligado ao governo Lula, andaram a fazer o L. Ou, segundo, apenas assustar-me, intimidar-me, que é como quem diz, olha, vê lá o que é que vens aqui fazer, isto não é a Europa, aqui estás na Coreia do Brasil. Pronto, vê lá o que é que vais fazer. Ou até, e há muita gente que aposta nisso, como as perguntas eram mesmo específicas sobre o 8 de janeiro, sobre Alexandre de Moraes, sobre Flávio Dino, sobre a ditadura do judiciário, era mesmo para me fazer repetir em solo brasileiro aquilo que eu já tinha feito em Portugal. Porquê? Porque eu tinha feito 15 dias antes uma entrevista histórica ao Jair Bolsonaro, uma super live que bateu todos os recordes para a Europa. Foi a primeira super live que ele fez, onde falámos desses assuntos mesmo todos que no Brasil os jornalistas não podem falar. E então, muitas pessoas me dizem que queriam que eu repetisse em solo brasileiro essas declarações para ser mesmo preso, porque não sabiam que que este caso poderia depois ter tantas questões diplomáticas e tanto mediatismo. Pensavam que ia ser só um caso, levavam o português e pronto. Só que correu-lhes mal porque não só mexeu logo com muito mediatismo, porque o próprio Bolsonaro me ligou e toda a gente em alarme e já estava em todas as redes sociais, e em todas todas as televisões, como também foi um tiro no pé que eles deram, porque a mim fez com que eu acabasse por depois ter uma visibilidade até muito maior, porque, ou seja, aquilo que eles queriam silenciar acabaram por dar uma voz para todo o mundo. Muito mais. O meu caso foi falado, estive em todas as televisões, em todos os jornais, ou seja, até aí lhes saiu ao contrário. E, portanto, para não falar das questões diplomáticas, a própria Embaixada de Portugal também ligou, também entrou ao barulho. Portanto, saiu-lhes tudo ao contrário. E depois a tal questão que referiste até na introdução, que acabou com uma mentira, um comunicado mentiroso que me dá na minha mão um trunfo agora para os processar. Eu tenho 3 advogados de Portugal, Espanha e Itália a pegar nisso, porque tenho um documento na mão que diz, onde estão lá as questões políticas todas, não refere visto, não menciona o visto, e a Polícia Federal fez logo no próprio dia, para desculpar essa situação, um comunicado a dizer, não, ele foi um procedimento padrão para averiguar se ele tinha visto. Mas assim, até... Você está ligando que é uma mentira, mas assim, é uma mentira até impensada, né? Porque é um voo vindo de Portugal, imagino que devia estar cheio de portugueses, e vai pegar um único para questionar ele sobre visto. Só um é que vai fazer o procedimento padrão. E no procedimento padrão do Brasil questiona-se o 8 de janeiro, Flávio Dino e tudo mais. E no procedimento padrão sobre o visto, não se fala no visto. É que ainda por cima, eu tenho esse documento assinado pelo delegado, onde não está lá a questão do visto. Que ainda por cima não se aplicava. Porque eu não ia a contratar por nenhuma entidade, e mesmo que fosse, eu tinha 90 dias para estar lá à vontade sem visto, portanto não se aplicava. Foi feita à pressa, foi para tentarem limpar a borrada que fizeram, mas ainda se enterraram mais, porque esqueceram-se que eu tenho na mão um documento assinado onde prova que é tudo mentira. Portanto, isto mostra que alguém joga muito sujo lá no Brasil, para não falar do próprio episódio onde o próprio delegado recebeu à minha frente as indicações vindas de Brasília. Ele recebeu um telefonema de Brasília à minha frente, onde ele escreveu no papel o que é que tinha que me interrogar. Isto é surreal. É surreal. Ele escreveu ali, 8 de janeiro, ele estava assim, tal. E eu estava ali, naquela salinha onde se tira as fotografias de lado, como aos criminosos, tratado como um criminoso, apenas pela minha opinião. Portanto, isto serviu para alertar o mundo que até um português, um europeu,
é perseguido quanto mais os próprios brasileiros. E o que sucedeu depois foi inacreditável, porque passei de criminoso interrogado a herói na Paulista, a discursar para uma Paulista inteira. Estive depois a almoçar com o Jair Bolsonaro, fui na comitiva dele para a Paulista, ou seja, foi ali um dia de sentimentos e de sensações incríveis, em que passei da má aflição de saber se ia sair dali a herói, a símbolo também da resistência, porque eu próprio sofri na pele. E foi a primeira vez, eu já corri o mundo inteiro em reportagens, estive na Ucrânia, estive em vários países, e foi a primeira vez que eu me despedi dos meus filhos com lágrimas. Ou seja, como se eu fosse para a Coreia do Norte. Isto é surreal, estamos a falar do Brasil. Como é que um europeu teve medo de ir para o Brasil? E tenho ainda medo, hei de lá voltar, mas continuo a ter medo, porque eu sei lá o que é que esta gente me quer fazer. Eles podem não ter nada a perder e querer que eu seja um exemplo para os outros todos. Estás armado em herói, então agora vais ver o que é que te vamos fazer. Tenho medo. Ou seja, e é o Brasil, não é a Coreia do Norte. Se calhar mais facilmente entraria na Coreia do Norte sem medo do que no Brasil neste momento. E agora levo essa questão também a peito, porque até mexe com aquilo que me move a mim, que é a liberdade. O que me move a minha causa ativista voluntária é a liberdade, para mim, para os meus filhos, para as futuras gerações. E o Brasil está a ser alvo da cessação, da privação da liberdade. Então, vou fazer o meu papel a ajudar, e sem querer tornei-me um porta-voz de uma nação. O que é incrível. Não só para denunciar as atrocidades que acontecem no Brasil, mas também para trazer as notícias da Europa para o Brasil, porque o próprio Alexandre Garcia, que é um jornalista conceituado no Brasil, me diz: se não fosse o Sérgio Tavares, eu não sabia o que é que acontecia com a revolta dos agricultores. É ele que anda lá no meio dos agricultores em França, é ele que está em Itália, ele foi na Alemanha, nós não sabemos nada, a imprensa não mostra. Então é um papel duplo que se criou com esta ligação, que é ser o porta-voz das denúncias do que se passa no Brasil, mas ser também os olhos e os ouvidos dos brasileiros para o que se passa na Europa. E agora carrego comigo essa responsabilidade, ficou ainda 50 vezes mais ampla com o tiro no pé que a Polícia Federal deu no aeroporto ao me dar agora 10 vezes mais de capacidade nas redes sociais, 10 vezes mais seguidores no YouTube, 10 vezes mais seguidores no Instagram, e pronto, ou seja, saiu-lhes mal. No meu caso, saiu-lhes mal. Como diz um brasileiro, que é um vídeo que está viral, meteram-se com o cara errado.